Uma outra coisa que eu queria te pedir para você falar e alertar, você falou aqui da autoestima, né? A autoestima está muito relacionada, e aí você vai falar um pouquinho sobre essa recuperação das vítimas que vocês dão um apoio, né? Porque quando uma pessoa passa por uma situação dessa de tráfico humano, de violência sexual, violência doméstica, abuso, a pessoa é destruída na sua dignidade, como você falou, muitas vezes sente culpada, sente um monte de coisa, e uma criança mais ainda, né? Eu acho que assim, a principal coisa que nós como pais, a base da nossa formação da educação, é realmente trazer para essa criança, para esse jovem, que ele é amado incondicionalmente. E aí esse amado incondicionalmente, hoje os pais estão se perdendo muito, porque aí quer amar através de comprar, né, de dar coisas materiais, porque tem que trabalhar, às vezes não tem tempo de presença, não consegue construir essa relação de diálogo, e a criança fica vulnerável, né? E o imigrante, ele tem dupla vulnerabilidade, porque como a gente falou aqui no início, você está num outro país, e aí eu quero fazer um alerta para os pais, né? Porque como imigrante, a gente vem, esse nosso propósito aqui no Liderando na América é te ajudar a emigrar de forma correta e proteger a sua família, que você vença aqui nesse país, é um país de oportunidade, é um país sim, né, que tem segurança, mas também tem os riscos. E aí o que acontece, que eu vejo, que é a grande realidade, eu queria que você fizesse essa ponte com as suas vítimas, com a sua história, com seus dados, com os fatos, que muitos brasileiros vêm para cá, né, e para sobreviver nesses primeiros anos de adaptação, às vezes o pai e a mãe precisam trabalhar, às vezes, né, todos os dias, às vezes até sábado e domingo, essa criança, às vezes, ainda menor de idade, vai ficar na escola, fora da escola, tá num grupinho na casa do vizinho, tá com um amigo, porque alguém tem que ficar, ou às vezes até sozinho dentro de casa, e esse pai, pouco tempo de convivência e de dar a atenção que essa criança precisa, porque na verdade nós temos aí várias, né, discussões, a gente pode até fazer outro podcast, trazer algumas outras pessoas para falar, fazer um talk show sobre a importância da educação na primeira infância, né, da presença real da mãe, do pai ali. Para vencer na América, muitas vezes você acaba achando que você precisa, porque realmente há necessidade de pagar o aluguel, senão você fica sem casa, e aqui a gente tem muita insegurança e instabilidade, porque está chegando, ainda não tem ali um emprego sério, fixo, um dia tem, outro dia não tem. O que você pode dizer para esses pais, para essas famílias, que muitas vezes estão vivendo essa realidade? Eu preciso trabalhar, porque senão eu não consigo pagar, e eu vou voltar para o Brasil. Eu falo sempre assim, mais importante do que você vencer na América é você proteger sua família. Então assim, vamos vencer na América, mas não vamos negligenciar a família, né? Exatamente. Eu penso assim, eu praticamente durante quase toda a minha vida como mãe e dona de casa, eu era provedora, né, da casa. Eu fiz 2 universidades, fiz pós-graduação, fiz vários cursos, e eu digo uma coisa a você, Márcia, eu trocaria todos esses títulos que eu tenho para ter ficado mais próximo com meus filhos. Todos esses títulos, não faria questão de nenhum. Advogada, relações públicas, pós-graduada, disso, daquilo, trocaria para ter acompanhado mais o crescimento deles. Fiz tudo o que pude fazer por ele, trabalhando, estudando, dando o melhor conforto, carro com motorista, luxo, morar nos melhores locais, estudar nas melhores escolas, mas eu trocaria tudo isso. Hoje eu faço a reflexão da seguinte: o que é que você tem mais de precioso na sua vida? Me conte. Meus filhos, minha seus família. filhos, sua família. Vale a pena você abandonar seus filhos e sua família para conquistar títulos, conquistar riqueza? É só você pensar nisso. Mas eu quero ter os meus propósitos. Quem não teve filho, se você tem esse propósito, então não tenha filhos. Cumpra seus propósitos. Eu tenho uma filha, a mais jovem, que é casada já desde os 18 anos, se formou, está fazendo psicologia. Ela disse: mãe, eu preciso terminar, eu já comecei, para eu poder engravidar e ter meus filhos. E cuidar dos meus filhos. É isso aí. Entendeu? Então, assim, o casal, quando você quer emigrar para a América, para onde você for, você tem que pensar: nossa, eu vou fazer isso lá, tem que fazer todo o planejamento, como você ensina, como você direciona, eu vou fazer isso. Alguém vai sacrificar o quê? Alguém vai sacrificar o quê? Né? A gente vai morar como? A gente vai morar numa casa luxuosa, numa mansão, ou a gente vai morar num local mais simples, para poder você ter condição de manter sozinho e eu acompanhar os filhos e tal. Tudo isso precisa ser pensado. As pessoas pensam em tudo, menos nos filhos. E isso é tão preocupante, porque na verdade, você sabe como imigrante que todo imigrante ele passa por aquela curva, né, mais ou menos 2 anos de adaptação, onde tem ali aquele sofrimento, tem aquela ansiedade, tem várias coisas, e as crianças sentem também. Então se imagina, se nesses primeiros 2 anos você como adulto fica desestabilizado, imagina a necessidade emocional dessas crianças, e quem é o suporte diretamente, se não são os pais? Então se você vem, né, sem um planejamento adequado, ou sem de repente pensar nisso, porque as pessoas não fazem isso de propósito, ninguém quer negligenciar
negligenciar claro os seus que não. filhos. É Eu porque, não fiz isso de propósito com meus filhos. A gente está tão envolvido, pensando no melhor numa deles. construção de vida que muitas vezes isso é um alerta que nós estamos fazendo aqui, para que você preste atenção nisso. E a gente vê que aí a criança que fica vulnerável, ela vai ter problemas às vezes emocionais, ela vai entrar de repente, ficar viciada em joguinhos. São tantas coisas hoje que a gente vê, né, que gera ansiedade, que gera depressão, isolamento social. Crianças, né, com 8 anos aqui, 9 anos, que já foram introduzidas na pornografia. Então, você sabe que por a gente ser brasileiro, na fundação, a grande maioria que a gente atende de brasileiros. A gente atende outras nacionalidades, inclusive hispano. Tá? Essa semana eu vou estar fazendo uma denúncia de caso também com uma criança hispana que está sendo abusada pelo pai, pelo tio. Porém, a maioria brasileira. Na nossa comunidade, o que eu estou atendendo de crianças abusadas por causa exatamente disso, da ausência dos pais. Abusadas por professores, abusadas por outros colegas. E o estrago que está nessa vida. E às vezes até por irmãos mais velhos, infelizmente. Infelizmente. Então são coisas muito sérias que a gente não pode negligenciar. Mas assim, isso tudo é alerta. Se você quiser, importante. Se você desconfiar de alguma coisa, quais são os sintomas? Vamos falar assim, que uma mãe tem que estar atenta para investigar um pouco mais e de repente buscar ajuda. Quando você conhece seu filho, você conhece o seu filho, você sabe o comportamento dele, como ele vive, como ele se comporta, como ele reage. E você vê que existem mudanças drásticas nessa forma dele ser, né, de isolamento, muito choro, autopunição, autoflagelo, reações agressivas, que saiu da normalidade do seu filho. Tem alguma coisa errada aí, precisa ser investigado, precisa ser analisado, entendeu? Então, busca ajuda de um profissional, busca ajuda na fundação. Para quem quiser conhecer mais a fundação, né, nós vamos deixar, você pode falar, mas nós vamos deixar no descritivo desse vídeo, o site, o Instagram, o telefone, o e-mail, enfim, tudo que você precisa, os formulários, né, para você se cadastrar, para você fazer aí o seu pedido de ajuda. A fundação tem uma rede completa para você receber todo o apoio que você precisa, psicológico, jurídico e até de resgate e restauração no caminho de dignidade para você ter uma profissão, porque muitas vezes essas vítimas, elas foram colocadas numa situação de vulnerabilidade financeira também, exatamente, né? E que a gente precisa ajudar e restaurar.